Olá pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Cinéfilo Leitor. E hoje é vídeo de curiosidades clássicas e eu vou comentar com vocês algumas curiosidades a respeito desse filme que é uma das histórias mais clássicas de Hollywood. Nasce uma Estrela. The winner is Miss Vicki Lester. Lançado oficialmente em 29 de setembro de 1954, A Star is Born, Nasce uma Estrela, foi dirigido por George Cukor, e esta é a segunda, e talvez até pouco tempo atrás, a versão mais popular de uma das tramas mais clássicas da história de Hollywood. O longa acompanha a história de Norman Maine, um ator veterano que vem vivendo um certo declínio na sua carreira por conta de seu temperamento e seu vício em álcool. Certa noite, durante um evento beneficente, ele acaba conhecendo a jovem Esther, vocalista de um grupo musical, que o salva de passar de um tremendo vexame. Norman então fica fascinado pelo talento vocal de Esther e, como forma de agradecimento, decide que vai ajudá-la a dar uma alavancada na sua carreira musical e a leva para trabalhar no estúdio de cinema pelo qual ele é contratado. Sob o nome artístico de Vicki Lester, Esther começa a fazer participações em algumas produções de filmes, aos poucos vai dando os passos na sua carreira, ao mesmo tempo que ela e Norman engatam num romance. Só que ao mesmo tempo que a carreira de Esther decola, a de Norman começa a decair cada vez mais e isso começa a afetar e muito a relação dos dois. O roteiro do filme foi escrito por Moss Hart e ele é um remake de um longa homônimo de 1977, A Star is Born, protagonizado por Janet Gaynor e Frederick Marsh. Embora essa versão seja hoje a menos lembrada das quatro versões, ela foi uma das obras mais revolucionárias da época de seu lançamento, já que foi um dos primeiros filmes filmados e lançados inteiramente em cores. Além dessas duas, a história ainda possui mais duas versões. A única diferença é que essas duas primeiras que eu mencionei são focadas no universo do cinema e as duas segundas são focadas no universo da música. Nasce uma Estrela, de 1976, protagonizado por Barbra Streisand e Kris Kristofferson. E Nasce uma Estrela, de 2018, protagonizada por Lady Gaga e Bradley Cooper, que também assina a direção do longa. Mas, além dessas quatro versões, existe também outro filme que, na verdade, foi o que serviu de inspiração para a criação do roteiro do Nasce uma Estrela, de 1937. No caso, o longa What's the Price of Hollywood, de 1932, dirigido por George Cukor. O longa, protagonizado por Constance Bennett, fez um sucesso moderado na sua época de lançamento, foi o que serviu de inspiração para a criação do roteiro do longa da Warner Brothers, e George Cukor, que foi o criador do What's the Price of Hollywood, chegou a ser cogitado para ser o diretor da primeira versão de Nasce uma Estrela, só que ele recusou o projeto, alegando que o longa era um plágio de sua obra, e voltou anos mais tarde para ser o diretor da versão de 1954. E, como de costume, o nome de alguns outros astros foram cogitados para protagonizar o filme. Por exemplo, para interpretar o galã Norman Maine, a primeira opção do diretor George Cukor foi o galã Cary Grant, e ele ficou bastante interessado com o convite, só que acabou recusando por receio de ter que contracenar com uma atriz com a reputação não das melhores, como a de Judy Garland. E depois dele, vários outros nomes foram cogitados: Humphrey Bogart, Frank Sinatra, até mesmo Marlon Brando, mas no final o papel acabou ficando para James Mason. Hey. I just want to take another look at you. Já Judy Garland, desde o primeiro momento, era a escolha certa para interpretar a protagonista feminina Esther, isso principalmente porque Sid Luft, o produtor do filme, era seu marido. Mas já fazia tempo que Judy estava interessada em fazer esse filme. Em 1942, Judy havia estrelado uma versão para a rádio do longa de 1937, e ela ficou tão empolgada com a ideia que insistiu durante anos para que os produtores da MGM refizessem o filme numa versão musical, só que seus pedidos nunca foram atendidos. Esse filme é considerado o responsável por ressuscitar a carreira de Judy Garland do ostracismo, já que a atriz estava afastada dos filmes há cerca de 4 anos desde 1940, quando ela foi desligada da MGM após os seus vícios em medicamentos e álcool causarem vários atrasos nas produções de filmes, e ela passou os anos seguintes dedicando-se a uma carreira de performer de teatro. No entanto, a presença de Judy naquele set acabou causando vários problemas, porque, como eu disse, Judy sempre foi uma atriz com a fama de ser muito difícil de trabalhar, não por conta de seu temperamento. Ela era uma atriz bastante profissional que sempre conseguia gravar as suas cenas com o mínimo de takes possível. O verdadeiro problema de Judy era seu grande vício em álcool e medicamentos. Boa parte desse vício ela adquiriu nas gravações de O Mágico de Oz em 1938.
Em tese, quando as gravações de Nasce uma Estrela começaram, a Judy estava sóbria. Ela não estava fumando, não estava tomando medicamentos, não estava bebendo, nada. Só que conforme as semanas foram se passando e a rotina exaustiva foi ficando cada vez mais carregada, Judy acabou mergulhando de cabeça novamente no vício. Tanto que uma fonte anônima já declarou que toda vez que ele chegava no estúdio para fazer as gravações de Nasce uma Estrela, sempre tinha uma enfermeira na porta do camarim da Judy Garland. Isso causou muitos atrasos na produção do filme. Algumas ocasiões aconteceu de a Judy precisar ir horas mais cedo para casa, alegando que estava muito cansada e doente, e faltar mais de 4 dias de trabalho. Por conta disso, as gravações acabaram se estendendo por mais de 9 meses. Dá pra dizer que a Judy Garland era o Norman Man da vida real. Mas Judy não foi a única responsável pelos atrasos nas gravações de Nasce uma Estrela. Outras pessoas que também tiveram um papel muito importante nisso foram os produtores da Warner Brothers. No início da temporada de gravação, quando cerca de 30% das filmagens do longa já estavam prontas, os produtores da Warner decidiram que Nasce uma Estrela seria o primeiro filme da Warner Brothers filmado em CinemaScope. CinemaScope, para quem não sabe, é o precursor do widescreen, que é aquele formato de tela mais largo e mais fino que permite captar mais detalhes do cenário. Ou seja, todo o material que já estava pronto, filmado, precisou ser descartado e filmado de novo do início. O mais curioso é que a primeira cena filmada do filme Nasce uma Estrela é justamente uma cena em que eles estão filmando uma cena. No caso, é o trecho em que a Esther está encenando uma cena em que ela está acenando para fora de uma janela de trem. E é claro que o diretor George Cukor resolveu que valeria a pena usar um pouco da tensão presente nos bastidores para extrair uma atuação melhor de Judy Garland. Por exemplo, na cena em que a Judy está no camarim conversando com um amigo dela sobre a carreira de seu marido, o diretor teria simplesmente arrastado Judy com toda a força para o set para ela gravar, e a Judy gravou sob muita pressão, mas quando o diretor deu corta, ela desatou a chorar desesperada, soluçando mesmo. Pelo menos o diretor ainda se preocupou e até a Judy amparou ela e disse: garota, atriz nenhuma teria feito um trabalho melhor. But I hate him for failing. I hate me too. I hate me because I failed too. I have. Mas um dos momentos mais tensos envolvendo os bastidores de gravação do longa aconteceu justamente na gravação do trecho mais memorável de Nasce uma Estrela, o número musical Born in a Trunk. O trecho é simplesmente um número musical de 15 minutos de duração, cheio de figurinos bem sofisticados, cenários muito elaborados e uma performance vocal fenomenal de Judy Garland. Acontece que todo esse trecho foi gravado sem o consentimento e a presença do diretor George Cukor. Quando as gravações do filme estavam bem perto de ser concluídas, George Cukor resolveu que ele merecia umas férias na Europa para descansar depois de toda a temporada tensa das filmagens. Só que quando os produtores do filme viram o corte final das gravações, decidiram que precisavam de mais um trecho no longa que contasse a história de vida da protagonista para ajudar o público a simpatizar por ela. O trecho foi gravado, só que o diretor só soube da existência dele quando o mesmo já estava todo finalizado. E quem ficou responsável tanto pela montagem quanto pela direção da gravação do número foi Roger Edens, o mentor artístico de Garland. Mas as tretas nos bastidores desse filme não se encerraram junto das gravações. Quando as gravações foram finalizadas, o primeiro corte final do longa contava com 196 minutos de duração, ou seja, 3 horas e 16 minutos de duração. Foi feito um corte de 14 minutos, tanto pelos produtores da Warner quanto pelo próprio diretor, para que o longa fosse encaminhado para os cinemas. Só que os produtores da Warner decidiram que era bom fazer mais um corte porque o filme ainda estava muito longo e isso podia prejudicar as exibições diárias do longa. Mais um corte foi feito e o longa acabou ficando com 154 minutos de duração. Por conta disso, vários números musicais e trechos dramáticos importantes foram descartados, o que comprometeu bastante o enredo do filme. Terminadas as filmagens, o longa estreou nos cinemas e de cara ele foi muito bem recebido, tanto pelo público quanto pela crítica.
O longa adquiriu uma grande popularidade, chegando a faturar 6 milhões de dólares de bilheteria. E embora ele tenha se pago, né, já que os custos de orçamento foram 5 milhões de dólares, o filme mais caro já produzido pela Warner até então, ele ainda assim rendeu um certo prejuízo. As bilheterias não foram mais altas do que isso, principalmente por conta dos cortes que foram feitos no longa, o que comprometeu um pouco o enredo, como eu já comentei. O próprio James Manson, que é o protagonista Norman Mann, já declarou que ele não só não gostou muito do resultado do filme, como ele próprio considerava a versão de 1937 bem superior. Segundo ele, a versão deles focou muito nos números musicais e esqueceu de dar um destaque para a carga dramática. Ainda assim, o filme ainda conseguiu faturar 6 indicações ao Oscar daquele ano e simplesmente não ganhou um único prêmio. O curioso é que, embora essa seja a versão mais popular de Nasce uma Estrela, é a única das 4 versões que não ganhou um único Oscar. E esse é até hoje um dos episódios mais controversos da história do Oscar, porque, embora de fato o filme tenha tido alguns problemas por conta dos cortes feitos pela Warner, havia algo que era unânime tanto para o público quanto para a imprensa. A performance de Judy Garland nesse filme era digna do Oscar de melhor atriz, tanto que alguns veículos de imprensa chegaram a nomear aquela performance como a melhor atuação feminina já feita até então. It's all a crazy game. Na ocasião da premiação do Oscar daquele ano, a Judy não compareceu à premiação. Ela estava internada no hospital porque tinha acabado de dar à luz a seu 3º filho, só que ela recebeu em seu quarto toda uma equipe de câmera e de áudio para fazer a transmissão ao vivo de seu discurso, caso ganhasse. No entanto, quem levou o prêmio de melhor atriz naquele ano foi Grace Kelly por sua performance em Amar é Sofrer. Reza a lenda que os produtores da Warner, meio indignados com o retorno lucrativo baixo do filme, teriam feito uma propaganda boca a boca negativa sobre Judy Garland com seus colegas da academia, acusando a atriz de ser histérica e antiprofissional. A revolta do público foi grande quanto a esse episódio, né? Tanto que o ator Groucho Marx teria enviado para Judy Garland um telegrama de consolo, dizendo que a derrota dela foi o maior roubo da história dos Estados Unidos desde o assalto de Brinks. Embora isso, tanto Judy Garland quanto James Manson ainda faturaram um Globo de Ouro de melhor ator e melhor atriz em filme de comédia ou musical. Demoraria quase 30 anos para que o público pudesse enfim ter uma experiência mais completa da versão original do longa Nasce uma Estrela. Em 1983, a Warner decidiu remasterizar e relançar o filme com uma versão mais extensa, de 176 minutos de duração, em um evento na Radio City Music Hall em Manhattan. Essa mesma versão foi lançada em home video naquele mesmo ano, e ainda naquele ano de 1983, a PBS produziu e lançou um documentário chamado Judy Garland's The Concert of the Years, que contava com um dos números musicais que havia sido cortado da versão inicial do filme. O número musical, que inicialmente estaria presente na versão original de Born in a Trunk, levava o título de When My Sugar Walks Down the Street, e mais tarde foi incluída no bônus da versão para DVD do filme, lançada no ano 2000. Por fim, o longa deixou seu legado para sempre na história de Hollywood, quando no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Instituto Americano de Cinema lançou as suas listas em comemoração aos 100 anos de cinema de ouro, e Nasce uma Estrela figurou em 3 dessas listas. Em 2002, ela apareceu na posição número 43 na lista das maiores paixões da história de Hollywood. Em 2004, a música The Man That Got Away figurou na 11ª posição na lista das 100 músicas mais marcantes da história de Hollywood, e em 2006 o longa foi eleito o 7º maior musical de todos os tempos. Então foi isso, pessoas, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos cinéfilos, me segue nas minhas redes sociais que tem o link de cada uma delas aí na descrição, e foi isso, valeu, falou!